A primeira leitura de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 a 9. Irmãos, sede imitadores de Deus como filhos muito amados, e andai no amor como Cristo nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferenda de suave odor. A imoralidade, porém, e toda impureza ou avareza, nem sequer entre vós se nomeie, como a santos convém. Nem palavras torpes, nem loucas, nem leviandades, que não têm cabimento, render antes ações de graças, porque ficais sabendo e entendendo bem que nenhum homem impuro, imoral ou avaro, o que é sujeito a ídolos, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com palavras inúteis, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Não sejais, portanto, seus companheiros. Outrora no paganismo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 28. Naquele tempo expulsou Jesus a um demônio, e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou, e as multidões admiraram-se. Alguns deles, porém, disseram: é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, para tentá-lo, pediam um sinal do céu. Conhecendo, porém, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido em si mesmo será destruído, e uma casa cairá sobre outra. Se, pois, Satanás está em desacordo em si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Belzebu que expulsa os demônios. Ora, se é por Belzebu que expulsa os demônios, vossos filhos, por quem os expulsam? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Se, entretanto, é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, é evidente que chegou para vós o reino de Deus. Quando um poderoso guarda armado a entrada de sua casa, em paz está tudo o que possui. Quando sobrevier, porém, outro mais forte do que ele, e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas, em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não encontrando diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E quando chega, encontra varrida e ornada. Vai, toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando aí, fazem habitação. E o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Quando ele assim falava, uma mulher, levantando a voz no meio do povo, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que sugaste. Ele, porém, respondeu: bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Podem sentar. Renovo aqui o aviso já dado em outrora. Toda sexta-feira, durante esse período da quaresma, a partir das 16 horas, é realizada a via sacra, que é um ato piedoso, muito oportuno para a quaresma, que são a meditação dos passos da paixão, o caminho de Nosso Senhor desde sua prisão até a sua morte. Eu peço a todos que se esforcem por participar, que eu sei que alguns têm trabalhos, têm obrigações, mas acho que se tiver mais interesse, se tiver mais espírito de quaresma, eu acho que dá sim para que todos possam participar, ou pelo menos os que tiverem
os que não estão com horário de trabalho nesse momento possam fazer um esforço para participar. É falta de esforço mesmo, não resumindo na palavra só. Acho que há um desinteresse, eu acho. Vimos há pouco aí as festas pagãs do carnaval. Né? Que esforço, que interesse que essa gente tem pelo carnaval. Se investe ali milhões de reais, quando o Estado não tem dinheiro para pagar, para bancar a saúde pública, nem o saneamento básico. As pessoas vêm de longe, de outros países. Em Salvador, quando você anda em Salvador nessa época do carnaval, você vê muito turista. Gente de todo mundo. E eles vêm se arriscando, inclusive, porque muitos deles voltam doentes, às vezes doentes incuráveis. Então, nessa parte aí, né, no que diz respeito ao interesse, né, serve de meditação para nós. Que esforço que essa gente faz para o pecado, né? E para pecar mesmo. Não, vou lá, vou pecar, vou fazer tal coisa. E volta, enquanto ele não fez tudo que ele estava na mente dele lá. E desordem, né? Em si mesmo e nos outros, ele não volta em paz. Então, assim, que esforço, né? Que interesse. Tá aí. E nós... é longe... lá está fazendo sol, lá... Eu entendo que muitas vezes tem a questão do trabalho, né? Eu, por exemplo, nas próximas semanas não poderei participar da Versaca porque estou a serviço da comunidade, atendendo os fiéis em outros estados. Mas tirando esse público que realmente tem obrigações urgentes, pode sim, falta esforço. Falta sim. E é um excelente exercício a Via Sacra. Então, faça sim, pode se organizar e que todos tomem proveito, tirem proveito desse sacro exercício da meditação da paixão e morte de Nosso Senhor. É uma boa penitência. Se para você é custoso, melhor razão. Boa penitência. São Paulo lembra aqui na carta aos Efésios, no capítulo 5, da urgência de sermos imitadores de Deus, imitadores da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com atos, né, com nossas ações. O cristão vive a vida de renúncia, né? Enquanto que aqueles que estão contra o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo vivem a vida de prazer. É tudo sempre o inverso. A prática, enquanto que eles estão praticando os pecados capitais, a vocação do cristão é praticar, viver as virtudes opostas aos pecados capitais. Ele vem enumerar, né? A imoralidade, a impureza, a avareza, nem sequer se nomeia entre vós. Palavras torpes, nem loucas, nem leviandades, que não têm cabimento. Render antes ações de graças. O santo está aqui chamando a atenção dos fiéis, né? Dando um puxão de orelha. Isso aqui é verdade. Ele vai adiante dizendo que nenhum homem impuro, imoral, ou avaro, ou que pratica culto aos ídolos, tem herança no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que não tem.
No Evangelho, Nosso Senhor lembra que São Lucas relata um milagre de Nosso Senhor, já famoso esse milagre, né? Da cura de um mudo. Lembrando que ele era surdo e mudo. Lógico, não ouvia nem falava, lógico. São João Crisóstomo lembra que essas duas faculdades da audição e da fala são justamente os meios pelos quais foram as vias que o demônio cortou para que aquele homem não chegasse ao conhecimento da fé. Interessante. Ele lembra isso, que o demônio que estava naquele homem, né, tirou dele a fala, a audição, para que ele não pudesse ter o conhecimento da fé, não pudesse ouvir a palavra de Nosso Senhor, não pudesse perguntar sobre o assunto, e assim não tivesse acesso à graça de Deus. E Nosso Senhor vai lá e cura ele, né? E são curas aí nem feitas em cadeia, porque Nosso Senhor cura ali a doença dele, ele no mesmo momento passa a falar, passa a ouvir, e aqueles que estão ali, vendo tudo aquilo, se convertem e creem na palavra de Nosso Senhor. Porque uma das utilidades do milagre, Nosso Senhor fazia milagres para convencer aqueles que estavam assistindo de que ele era realmente, de que ele vinha de Deus. Ele não era um farsante, não era um embuste, mas ele realmente falava, a doutrina dele é a doutrina divina, né? Ele veio de Deus, ele é o Messias. Uma maneira de provar que ele é o Messias. Os judeus respondem com ofensas, dizendo que Nosso Senhor estava com demônio, estava com... Tudo aquilo são pecados contra o Espírito Santo. Combater a verdade como tal. Combater a verdade. Eles sabiam que Jesus Cristo era homem de Deus, né? E combatiam a verdade. Se combater a verdade é um pecado terrível. E Nosso Senhor vai adiante também, lembrando um fato importante, que é a nossa lição para hoje. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não encontrando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, encontra varrida e ornada. Vai e toma consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando aí fazem habitação. E o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Muitos pediram orientação, falaram sobre... Muitos nos consultaram e louvável, sim, muito bom que façam assim. E consultaram sobre as resoluções para a quaresma. De grande proveito, muito bom. Os que ainda não fizeram, façam. Estamos no 3º domingo da quaresma, mas há tempo. Se aqueles que queiram tomar resoluções para a quaresma, é de grande importância. Não deixar a quaresma passar sem se exercitar nas virtudes. Porém, quem tomou resoluções deve cumprir. Deve cumprir a resolução. Eu nessa quaresma não vou mais tocar em açúcar, então não vai tocar em açúcar. Nessa quaresma eu vou fazer a via-sacra todas as sextas, vai fazer a via-sacra. Nessa quaresma eu não vou tomar sorvete, não vou fazer tal coisa que eu gosto, vou evitar discussão, falar mal da vida dos outros, etc. Tudo isso é muito bom, mas é para cumprir.
É para cumprir, porque senão está fazendo um exercício no sentido que está fazendo um péssimo exercício, porque promete uma coisa, não cumpre, está ficando mal acostumado, está perdendo a disciplina. Isso é perigoso. Então, tomou resolução, cumpra. Não, porque hoje eu tive que trabalhar e as coisas foram um pouco diferentes. Não. E aí, por que você tomou? Então, por que você prometeu fazer isso? Vai cumprir sim. Você se prometeu aí, se comprometeu com essa boa resolução, ótimo, muito bom. Mas vai cumprir. E cada um no seu estado. Aqueles que são sacerdotes deverão tomar resoluções para a quaresma, de modo a reavaliar o seu apostolado, a sua vida interior. Também os religiosos que fizeram os votos, de pobreza, castidade, obediência, deverão também fazer uma revisão na quaresma sobre o cumprimento dos votos que foram feitos. Não é uma brincadeira, é sério. A obediência, a castidade, a pobreza, os votos que foram feitos. Para nós, FMV, temos um quarto voto de estabilidade. Todos devem fazer essa revisão e tomar resoluções com o objetivo de atingir aquela falta, aquele pecado, a falta de a infidelidade ao nosso Senhor naquele sentido, naquela virtude. Aqueles que têm função de comando, os que são pais de família, os que são patrões, também deverão fazer uma revisão na quaresma. Em que ponto está falhando? Às vezes a gente sente certa resistência, às vezes um pai de família, não, na minha casa aqui está tudo bem, ninguém se meta não. Pode ser que não esteja. Pode ser que não esteja tão bem assim. Então vai lá fazer a revisão. Vale a pena. O padre, o senhor entende mais da igreja lá, deixa que caia o meixo. Não. Pode ser que Deus esteja se servindo do padre para lhe dar algum aviso. E aí? Não rejeite não, deixe de ser orgulhoso. Faça a revisão na sua casa. Olhe cada um, como está sua esposa, seu filho, sua filha, como estão? Ela está bem? Minha mulher está bem, ela está lá. Pode ser que não esteja. Pode ser que eu não esteja tão bem assim. Faça a revisão. Vale a pena. Se um de sua casa não está bem, então você não está bem. Você não pode dizer, eu estou bem, não. Se em sua casa tem alguém que não está bem, então você não está bem. Quando todo mundo está bem, aí sim. Aí você pode dizer, não, está tudo bem. Aí pode ser. Quem tem principalmente crianças em casa, adolescentes, gente de menor idade, deve verificar as amizades, o celular. Essa é a função do pai de família. Vai lá checar em loco. O celular está vendo o quê? Quais amizades? Os jovens estão muito conectados, como ele gosta de falar, então tem que verificar lá o que eles estão vendo, quais amizades, isso tudo faz parte daquele que governa a casa. Tem alguém em casa que está num canto lá, meio triste. É porque ela é uma pessoa assim, meio enjoada mesmo, não. Vai lá conversar, pergunta o que foi que teve, o que aconteceu. A função do pai de família é verificar cada um. Nosso Senhor fala que não veio para ser servido, mas para servir, Então, a vocação daquele que manda é o serviço do próximo. A vocação de quem manda é o serviço do próximo. Que fique bem claro isso.
Ouça a sua esposa. Pare para ouvir. Ah, padre, é que ela fala demais que é... Não, não. Vá ouvir sua esposa. Pare para ouvir. Pergunte ela como... Pergunte para saber. Converse. Eu já vi que alguns pais de família, não estou generalizando, mas há casos em que os pais de família chegam em casa e vão para o celular, às vezes não é nem para ver coisa ruim, não. É para poder cuidar de negócios e liga para os amigos, mas ele não tem tempo para uso de sua casa. Olha aí, olha a falha aí. Às vezes a esposa está ali passando por um grande sofrimento, mas não tem coragem de dizer a ele. Não tem, com medo da reação dele, porque ele não gosta de ouvir desaforo, sei lá. Então, cabe a você, que é pai de família, ir lá abordar sua esposa. Tá tudo bem. Procure saber dela. Procure ouvir o de sua casa, principalmente sua esposa, principalmente. Os que são patrões, que têm função de governo, né, devem cuidar dos seus súditos, para que eles recebam um salário justo, as condições de trabalho, deve checar, está tudo bem, deve sim. Isso é exercício da quaresma, ver se está todo mundo bem. Aproveito para falar no inverso, né, da relação dos empregados com os patrões. Para tomar uma boa resolução para a quaresma, são necessários 2 itens importantes. 2 itens bem importantes. Primeiro, saber qual é a sua paixão dominante. Qual é o seu defeito dominante, em que você mais cai. E atacar ele. É o agere contra, como dizia Santo Inácio. E segundo, saber também do defeito dominante do local onde você convive. No trabalho, em casa. Eu posso dar aqui um exemplo. Eu já vi que em certos ambientes de trabalho, muito se fala mal do patrão. É um defeito dominante ali. É porque ele não presta, ele está cheio de dinheiro. Se seu patrão está cheio de dinheiro, melhor ainda, porque ele tem como lhe pagar, né? E não vale despedir. Ótimo. Mas não, é a crítica. Não, o patrão, ele não presta. Se fala muito mal do patrão ali, né? É um defeito dominante naquele local. Então, o católico vai fazer o quê? Agir é contra, vai fazer o inverso. Ou guarde silêncio, ou procure mostrar as outras qualidades dele. Ah, gente, não é uma pessoa tão ruim assim, não. Se ele paga o salário dele, ele faz, não. Tal coisa ele faz também, ele é uma pessoa responsável. Ou se tem defeitos gritantes, né? Esquecer os defeitos dele e lembrar das qualidades. Ou então fique calado. E fica um ambiente de trabalho horrível, aquele falar mal que não para. Aquilo é a imagem do inferno. É a imagem do inferno aquilo. Outros locais de trabalho, vocês vão ver que, por exemplo, tem pessoas que não se importam com os horários de trabalho. Ele é muito interessado no dia que o salário dele entra na conta dele, mas de cumprir horário não interessa. Uma ocasião, uma senhora que trabalha numa instituição, eu não vou dizer o nome que não precisa, vamos ficar só com o exemplo. Ela me contou que o expediente daquele dia estava super lotado. Muita gente para atender. E trabalhava ela e uma colega no mesmo setor. Oito horas da manhã, 9 horas da manhã, ela sozinha se virando para atender aquele mundo de gente e a colega não apareceu. Mandava mensagem, nada. Quando foi 11 da manhã, aparece a colega dela.
Ô fulana, a gente está aqui, tá horrível aqui, a gente tá, olha esse tanto de gente para atender, a gente não vai conseguir, como é que você chega aqui 11 horas da manhã? Ah, porque meu cachorro estava doente e aí não pude chegar no horário. Na maior tranquilidade. Na cara mais limpa do mundo. Porque é um defeito dominante ali não cumprir horário, mas o cristão vai cumprir horário. Vai sim. Se abriu a loja, se abriu a tal instituição lá, 8 da manhã, o contratado não foi isso? Você chega às 8 da manhã e sai às 18 horas, não é isso? Você vai cumprir o horário. Ô padre, é porque de manhã tem muita... Não tem desculpa. Você vai cumprir. Tá aí um bom exercício da quaresma. Às vezes a pessoa faz um jejum, faz uma penitência bem rigorosa, mas isso não faz. Aí. Porque esse vai atingir o seu defeito dominante. Ou o defeito dominante, o pecado, o vício dominante daquele local de trabalho. Eu dei só um exemplo aqui. Cada um vai aplicar de acordo. As intrigas, né? Às vezes rixas entre famílias, que não acaba, meu Deus. A quaresma é o tempo do perdão. Tem uma dificuldade com o parente seu? Acaba com isso. Encerra. Não deixe chegar o domingo de Páscoa nesse estado de espírito, de forma nenhuma. De jeito nenhum. É por isso que o nosso Senhor fala aqui no Evangelho que o demônio sai daquela alma, depois volta com 7 demônios piores. Por quê? A gente não consertou, não cresceu na virtude, não resolveu o problema, o demônio volta com força. Nosso Senhor veio chamar a atenção disso aqui. Nas guerras entre a Sicília e Nápoles, né, no tempo de Bonifácio VIII, é um fato curiosíssimo na história deles, né? Eles não queriam paz, eles queriam briga, né? E o Carlos de Nápoles queria tentar compor com eles e eles não aceitavam de jeito nenhum. Então o Papa Bonifácio VIII preparou um pergaminho em branco e carimbou tudo certinho e mandou um legado dele lá para propor a paz. Então, pediu, o legado chegou na ilha, ofereceu o pergaminho. Gente, aqui, vocês vão estabelecer os acordos de paz aqui. O pergaminho está em branco e a gente assina aqui, tudo arrumadinho. Já está carimbado pelo Papa, tudo certinho, com o selo dele. O que foi que os sicilianos responderam? Não, a gente não vai fazer paz com pergaminho, não. A gente vai fazer a paz, vamos resolver isso na guerra, no ferro. E pegaram o pergaminho com o legado e se expulsaram, né, da ilha daquele jeito. Mandou embora, vai embora daqui. Vai embora daqui, nem para cá não, a gente quer guerra. É o espírito humano. O espírito humano quer guerra. É esse o espírito de Cristo? Não. É esse o espírito da quaresma? Também não. Compor as rixas, compor as dificuldades. Aquela pessoa tem problema, não mexe não. Pede perdão, acalma os ânimos, mas deixa a pessoa quieta lá, não mexe mais não. E tudo funciona. Avançando ali, mais eu falei dos lugares, né, do ambiente de trabalho. Também as esposas. A esposa é o coração da casa, né? Procure compor a casa. Não faça atrito, não faça rixa. A função da esposa é o equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio da casa. Ela melhora a relação entre o pai e os filhos. Lembrando que a rainha Isabel, né, os filhos do Dionísio, mas os filhos estavam brigando.
ela vai lá compor a, a guerra entre os dois. Olha que beleza. Essa é a função da esposa, que muitas vezes elas esquecem. A mulher tem a facilidade de convencer. Isso é verdade. Elas têm uma habilidade própria delas, de convencer e de uma certa intuição que elas têm, de perceber o futuro. Tem muita coisa boa ali. Só que isso ela pode usar para o mal, para o bem ou para o mal. Na quaresma, usem para o bem. Tem tensões em sua casa, em sua família, procure compor. Aí sim. Procure ouvir seu esposo, lembrando que ele é o chefe da casa. Deve obedecer. Procure ouvir. Se tem dificuldades, passe para ele, ó, tem essa dificuldade. Nunca na frente dos filhos, nunca. Sempre a sós, na sua intimidade lá. Isso sim. Muitas mulheres, às vezes, fazem muitos atos de piedade durante a quaresma. Muito bom. Que façam. Fazem, rezam mais. As mulheres são dedicadas à oração. Né? Ótimo, ótimo. Mas observem que, muitas vezes, no trato familiar não está bem, não. A mulher, às vezes, no trato não está bem. Não está atuando corretamente. Então, corrija. Aproveita a quaresma e corrige. Corrige. Não deixa assim, não. Quando o espírito imundo sai, então, e não encontrando, voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, encontra varrida e ornada. Vai, toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, aí fazem habitação. Isso ocorre quando a gente toma resoluções e depois da quaresma a gente esquece tudo. Não leva adiante. Como ocorre isso? Algumas pessoas, por exemplo, disseram, padre, nessa quaresma eu não vou usar Instagram. Muito bem. Quando chega no domingo de Páscoa, e enterra a cara no celular, e agora vai descontar o tempo que ficou. Adiantou o quê? Essa resolução. Porque voltou 7 demônios piores e o estado, nosso Senhor fala, e o estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Vai ficar pior do que antes. Se seu defeito dominante é o Instagram, são as redes sociais, você tem que cortar, entende? E devem ser resoluções duradouras. Aí sim. Muito bem. Santa Margarida da Hungria era uma jovem belíssima, muito cobiçada, e foi ser religiosa, mas os seguidores dela não desistiram, não. Um deles foi o rei da Boêmia, que propôs casamento a ela já religiosa, vestida com seu hábito, né? Já consagrada a Nosso Senhor. E lá vai ele, atrás dela, no convento. E ele tinha, porque com relação aos votos, não tinha problema nenhum. Chamava o Papa e dispensava os votos, não tem problema nenhum, tudo se resolve. Ela disse, não. Eu prefiro que alguém corte a minha boca e meu nariz do que renunciar à minha consagração ao Nosso Senhor. Essa firmeza, essa decisão que a gente tem que ter quando a gente toma nossas resoluções. Porque senão, como o Nosso Senhor fala aqui, o demônio volta e o estado
E o estado daquele homem, aqui ele fala, se torna pior do que o primeiro. Olha aí. É essa decisão que a gente tem na prática da virtude. Certas almas precisam de um aviso de Deus, ou um sofrimento. Lembra que aquela moça da carta do além diz, né, que se ela tivesse passado por um grande sofrimento, ela não teria sido condenada ao inferno. Ela lembra isso, né? É a graça de Deus. O sofrimento é a graça de Deus para a gente. É aviso de Deus, é graça de Deus para nós. Não é ruim, não. Como um médico, né, que precisa fazer, às vezes, cortar uma parte do corpo, né, amputar um membro para salvar o corpo todo. Então, aquele sofrimento terrível de perder um membro, né, salvou a vida da pessoa. Na vida de Santa Justina Mariscotti, né, ela, batizado, o nome dela não é esse, chamava-se Clarice Mariscotti, mas ela vai ser religiosa com esse nome. Ela muito nova, né, queria ser feliz. A família tinha muito recurso, ela queria casar e ser bem na vida. Pois a família, que estava organizando o casamento das filhas, né, deixou ela de lado e casou a outra irmã dela. Ela ficou numa raiva do pai e da mãe. Foi horrível. Porque ela queria casar, ela queria ser feliz. Ela não estava esse negócio. E ela não é muito chegada à oração, não. Rezar, não. Foi então que a família, preocupada com a situação da alma dela, encaminhou ela para a vida religiosa, para as irmãs franciscanas. Isso foi em Viterbo. E quando ela chegou lá, ela falou, olha, eu vou ficar aqui, mas eu quero ter direito a todo o luxo que eu tinha lá na minha casa. Eu não vou ficar aqui pobre, que os franciscanos têm um apego muito grande à pobreza, né? O Espírito Santo de São Francisco, né? A pobreza, a renúncia, as coisas simples. Ela, não quero isso não. Eu quero o luxo que eu tinha na minha casa. Não vai ficar assim não. E acabaram ajeitando as coisas, né? E a cela dela era muito confortável, né? A roupinha boa. E ela ficou ali, dando muito mau exemplo, muito escândalo. Certo dia ela caiu doente. E um bom padre, um bom sacerdote foi atendê-la, né? Ela tinha fé, apesar de tudo. Ela tinha fé. E o padre foi atender de confissão. E o padre chamou atenção. Aí, se a senhora continuar nessa vida, no convento de pobreza, a senhora está vivendo desse luxo, não vai se salvar, não. Ela ficou assim um pouco com medo, mas depois ela ficou boa e vida que segue. Continuou com os mesmos maus costumes, morando no convento. Horrível. Foi então que ela ficou doente grave, para morrer mesmo. Ficou grave. E aí ela se confessou e sobreviveu à doença e agora ela mudou de vida. Foi viver a pobreza, a renúncia dos prazeres do mundo, a renúncia daquele sonho maluco que ela tinha, tudo aquilo ficou para trás. E tornou-se uma grande mística. Ela falava da renúncia do mundo e do conhecimento de nós mesmos. Muito bonito, essa parte da vida dela. Muito bonito. Mas precisou passar por tudo isso. E outro exemplo mais forte é aquele do Duque de Rivas, o irmão, um amigo dele, né, que conhecido aqui de todos, acho que vale a pena a gente lembrar. Ele fala que tinha um amigo dele, que era um general, de vida muito depravada, né? A vida horrível. E ele andando na rua, um prédio grande, uma moça ali
abriu a janela e convidou ele para subir. Conversa bem moral e chamou ele para subir. Ele foi lá, subiu e passou a noite ali, no pecado. No outro dia de manhã, ele acordou, desceu, voltou para casa. Quando chegou em casa, cadê a espada dele? Não está. Ele então voltou para buscar a espada. Só que quando ele chegou lá, aquela casa já toda cheia de teia de aranha, tinha a porta quebrada, a casa estava abandonada. Ele falou, não, mas é essa casa aqui que eu estava. E os vizinhos disseram, mas essa casa ninguém nem entra aí mais, ninguém nem mora aí. E não, eu estava aqui essa noite, eu dormi aqui. Foi então que arranjaram lá um vizinho que tinha a chave, conseguiram abrir a porta lá, arrombando mesmo. Ele subiu no chão, realmente cheio de sujeira, mas tinha realmente pegadas de alguém que andou ali. E eram as pegadas dele no chão. Quando ele entrou no quarto, toda aquela sujeira lá, aquela cama velha, podre, estava lá a espada dele lá. Ele pecou, foi com o demônio. Ele passou a noite com o demônio. E depois disso, ele deixou o mundo, se converteu, fez uma boa confissão e tornou-se religioso. São histórias fortes, né? Mas vai precisar isso para a gente poder emendar dos nossos erros? Ou bastaria essa quaresma que nós estamos vivendo agora para nós consertarmos essas coisas e outras que depois que vocês entendem de que eu estou falando? Voltando para a leitura de São Paulo, ele termina: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Que Nossa Senhora da Fé conceda a todos uma semana abençoada.